Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. O texto que nós vamos meditar hoje é este. Capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, da carta aos Efésios. A palavra de Deus nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graça por essa noite. Tudo que nós temos, Pai, vem de Ti, porque o Senhor é quem nos abençoa. E nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala de acordo com aquilo que Tu queres falar. Que a Tua santa palavra possa ser exposta e que o Teu poderoso e grandioso amor seja revelado. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus, na quinta-feira passada, quando nós demos início, nós falamos sobre o escritor, sobre quem recebeu a carta e sobre a saudação inicial. Ou seja, nós falamos sobre Paulo, aquele que escreveu. Nós falamos sobre os Efésios, aqueles que receberam, e nós finalizamos a mensagem falando sobre a saudação inicial. Se os irmãos lembrarem, Paulo, quando está terminando este início dessa carta, esses primeiros versículos que nós paramos para meditar na quinta-feira passada, ele vai desejar em sua saudação inicial graça e paz à igreja dos Efésios. E nós podemos perceber todo o cuidado e todo o carinho em escrever esta carta que Paulo teve. E hoje nós vamos continuar analisando justamente o que Paulo queria ensinar à igreja de Efésios e que Deus quer que nós venhamos aprender também hoje. Igreja do Cinturão Verde, número 1, em pleno século 21. Nós precisamos atentar, porque aqui nós temos mensagem poderosíssima para a nossa vida. Entendido quem era Paulo, entendido quem eram os Efésios, e entendido todo o amor e carinho que Paulo tinha por essa igreja, então nós partimos para a mensagem de hoje. Amados irmãos, nós servimos a um Deus que se apresenta em três pessoas, ou seja, a Santíssima Trindade. Muitos têm dificuldade de compreender isso, que o Deus que nós servimos é Deus Pai,
é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. São três pessoas diferentes em um mesmo Deus, com características diferentes, com papéis diferentes, mas são o mesmo Deus. É três em um, ou um em três. A Bíblia nos mostra que, por mais que essa palavra não apareça, Santíssima Trindade, ela está apresentada nas folhas das Sagradas Escrituras. No início, no Gênesis, quando vai haver a criação, os três estão ali. Deus falando, dando a palavra de criação. João dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e que sem ele nada poderia existir. E o próprio Deus diz que o Espírito parava sobre a face do abismo. Ou seja, os três estão ali. E o porquê que eu estou falando isso? Porque logo que Paulo começa a escrever para essa igreja, Paulo vai falar que nós recebemos bênçãos relacionadas ao Deus que é santo e que se apresenta em três. É justamente o que nós acabamos de ler. E o tema desta mensagem é bênçãos para louvor da glória de Deus. Bênçãos para louvor da glória de Deus. E para eu entender esta mensagem, eu preciso então entender que nós estamos falando de um Deus que é santo e se apresenta como uma Santíssima Trindade. O que eu acho interessante é que logo depois que Paulo fala que ele é o apóstolo chamado por Deus e que ele está escrevendo aos santos e fiéis de Efésios e que deseja graça e paz a eles, Paulo então vai continuar a carta com o que nós entendemos que é um louvor, que é um cântico, que é uma adoração. Porque se você perceber, o versículo 3 inicia assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está bendizendo. Aí eu lembro do salmista, que escreve e diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. É o que Paulo está falando, bendizendo com sua alma ao Deus dos céus. Ele diz bendito, ou seja, adorado, louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Paulo está mostrando aos Efésios que Deus é o único digno de adoração. Logo no início da carta, o que Paulo está fazendo é: nós vamos falar sobre assuntos espirituais, mas antes esse Deus tem que ser bendito, tem que ser adorado, tem que ser louvado. É por isso que ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele começa a falar sobre as bênçãos que vêm deste Deus. Primeiro de tudo, nós precisamos estar atentos às bênçãos que vêm de Deus Pai. O versículo 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E aqui, antes de falar das bênçãos propriamente ditas, eu quero fazer uma diferenciação entre bênçãos espirituais e entre bênçãos materiais. Todos estes dois tipos de bênçãos, tanto a bênção espiritual quanto a bênção material, ela vem de Deus. O João Batista, o profeta João Batista vai dizer que tudo o que recebemos de Deus. Ou seja, bênçãos espirituais vêm do Senhor, e as bênçãos materiais também vêm do Senhor. Mas se nós formos comparar estes dois tipos de bênção, com toda certeza, as bênçãos espirituais são mais elevadas do que as bênçãos materiais. Você ter as bênçãos materiais é bom. Você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você ter uma boa roupa, você ter uma condição financeira para fazer uma viagem, para comer uma boa comida, isso é algo bom, e isso não é algo ruim, não. Buscar isso é algo bom, desde que isso não seja a prioridade da sua vida,
e lhe tire a atenção de buscar a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que Paulo fale sobre as bênçãos, aqui ele está se referindo às bênçãos espirituais e não às materiais. E por isso nós precisamos fazer essa diferenciação. O problema é que, infelizmente, existem muitas pessoas que querem as bênçãos materiais que Deus pode dar, mas rejeitam as bênçãos espirituais, que são muito melhores e mais importantes. Se Deus puder me enriquecer, glória a Deus. Mas eu não preciso ser transformado por Ele, não. Tá bom viver desse jeito. Eu só quero que Ele me dê mais dinheiro, que Ele me dê um carro do ano, que Ele me dê uma casa nova. Se Deus me der isso, eu estou feliz. Para que mexer nesse negócio de santificação? Para que falar sobre esse negócio de redenção dos pecados? Esse negócio de mudança de caráter? Não, Senhor. Só o que o Senhor pode me dar, as bênçãos materiais, tá bom. E essas pessoas, elas acabam entrando naquele caminho do jovem rico, quando Deus diz: vende tudo que tem, dá aos pobres e vem ao meu encontro. Diz: não, Senhor, eu tenho muito, não posso fazer isso. Entendendo essa diferença, então Paulo vai dizer que Deus tem nos dado toda sorte de bênção, e bênção espirituais. Em quem? Em Cristo Jesus. O que eu quero que você entenda esta noite, que você volte para a sua casa entendendo, é que Deus é quem nos concede, Deus Pai nos concede as bênçãos espirituais. Deus Filho nos possibilita ter estas bênçãos. E o Deus Espírito Santo é a garantia de que nós já receberemos por completo no último dia, ou no dia em que chegarmos à eternidade. Mas vamos lá. As bênçãos que Deus nos dá, Deus Pai, Ele nos escolheu. Essa é a primeira bênção espiritual. Nós somos escolhidos por Deus. Olha o que diz o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Amados irmãos, sejamos sinceros. Quem aqui teria a capacidade de escolher a Deus? Lembre-se, Jesus disse aos seus discípulos: eu vos amei primeiro, e não vós me amaram primeiro. Ou seja, o Senhor nos escolheu primeiro. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer: quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele já nos amava. Ele já tinha nos escolhido e nos chamado. Ou seja, quem apontou o dedo primeiro foi Deus. Deus nos chamou primeiro. Não fomos nós que olhamos e dissemos: vamos para Deus. Até porque a nossa natureza é contrária a isso. O Senhor é quem nos escolheu. Aleluia. O Senhor é quem nos chamou. Foi o Senhor que olhou e disse que nos queria. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque se nós pararmos para analisar, nós vamos encontrar o grandioso amor de Deus nisso. Porque nós estamos acostumados a amar aqueles que nos amam. Se você agir bem comigo, eu ajo bem com você. Se você me trata bem, eu te trato bem. E nesta situação que nós éramos contrários a Deus, e Ele já tinha nos amado, já tinha nos escolhido, já tinha entregado até o seu Filho por nós. Isso é ou não é o verdadeiro amor? Quando você dizia: eu não quero Deus, Ele já tinha dito: eu te quero. Quando você dizia: a minha escolha não é para os caminhos de Deus, Ele já tinha dito: eu escolho que você viva nos meus caminhos. Porque Ele nos escolheu primeiro. Só que essa escolha, ela tem um objetivo. Essa primeira bênção de ser escolhido por Deus tem um objetivo. Porque Ele diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santos aqui, como eu disse na quinta-feira passada, significa alguém que foi separado por Deus. Alguém que foi tirado de um certo ambiente. Aí eu faço a igreja lembrar da oração do Senhor: Pai, eu oro para que o Senhor os livre. João capítulo 17. Do mundo, não os tire, mas os livre do mundo. É o que o Senhor faz conosco.
quando Ele nos escolhe para sermos santos, Ele nos tira de servos como o mundo, mas Ele não nos leva embora daqui. Nós ainda estamos aqui, somos atacados todos os dias, mas somos alguém que está vivendo agora em santidade, porque o Senhor nos escolheu para sermos santos, e não só santos, para sermos irrepreensíveis. Lembre-se, quando você era uma criança, você gostava de ser chamado a atenção, de ser repreendido. Você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você não fez isso? Repreendeu o seu filho por uma atitude errada. O que Deus está dizendo é que Ele nos escolheu para não sermos chamados a atenção, para ninguém olhar e dizer: olha, ele disse que está vivendo como um cristão, mas não está vivendo. Aquele lá disse que é cristão, mas está mentindo. Aquele lá faz isso, faz isso e faz isso. Como pode ser um cristão? Ou seja, o Senhor nos escolheu para não sermos deste tipo, que é chamado a atenção diante dos outros, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Segunda bênção que recebemos, que é vindo Deus Pai, está no versículo de número 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, mas Ele também nos adotou como filho. Se você parar para analisar o que Paulo está dizendo aqui, e está louvando a Deus, é que nós não tínhamos direito de filhos. Nós não podíamos ser chamados de filhos de Deus, e nós não receberíamos os direitos que um filho recebe. Porque se você vai para a lei, o filho que é adotado tem os mesmos direitos do filho que é legítimo. Se você adota uma criança, essa criança passa a ter os mesmos direitos do filho que nasceu biologicamente da mãe. Ele pode receber pensão, ele pode receber mesada, ele tem que ser sustentado, ele tem que ser levado a algum lugar para educação. Ele tem direitos que os outros filhos que são legítimos também têm. Quando o pai vem a morrer, esse filho que foi adotado também tem direito na herança. O que eu estou querendo dizer, que a palavra está querendo nos ensinar é o quê? É que quando nós não estávamos com Cristo, nós não tínhamos direito a nada que pudesse vir de Deus. Porque lembrem-se do que eu disse, nós éramos contrários a Deus. Então, como iríamos receber estas bênçãos que Deus nos garante, se nós estávamos contrários àquele que dá as bênçãos? Mas agora, em Jesus, Ele nos adotou como filho, e nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Qual é a oração que Jesus nos ensina? A nós olharmos e dizermos: Pai nosso que estais no céu. Sem Ele, nós não poderíamos fazer esta oração, mas agora que recebemos o direito de sermos chamados de filho de Deus, que fomos adotados, nós podemos dobrar os joelhos e dizer: Pai nosso. Aleluia. Essas são as bênçãos que Deus nos dá. É ou não é melhor do que um carro novo ou uma casa nova? Ser adotado por Deus, ser escolhido por Deus. Por quê? Porque essa é a excelência das bênçãos espirituais. Deus nos escolheu, Deus nos adotou. Mas lembre-se, você foi adotado e tem direitos que você não tinha antes. Direito à vida eterna, direito aos céus de glória, direito ao cuidado do Pai. Mas você também tem os deveres de filho: obediência, fidelidade, santidade. É o que Deus quer da nossa vida como seus filhos. Um filho, geralmente, ele vai se parecer com o pai. Talvez você olhe e diga: mas fulano não parece com o pai dele. Talvez ele tenha diferença física, mas tem aspectos muito parecidos no jeito. Às vezes eu estou conversando com a missionária e ela olha para mim e diz assim: tu está falando igual teu pai. Foram tantos anos convivendo que isso fica impregnado.
Às vezes você faz a mesma brincadeira que o seu pai faz, a mesma piada que o seu pai faz. Às vezes, na hora que você ira, você franze a testa, você fecha os olhos, como o seu pai, como sua mãe, como aquele que te criou. Por quê? Porque você ficou parecido. É isso que Deus quer de nós, que nós vamos ser parecidos com o nosso Pai. Ele nos adotou para isso. Por quê? Porque Deus Pai nos concede essas bênçãos. Mas eu estou dizendo que Paulo está louvando a esta Santíssima Trindade e mostrando as bênçãos que nós recebemos dela. E logo depois dele dizer que Deus Pai nos adotou e nos escolheu, ele vai agora dizer o que nós recebemos de bênçãos espirituais por causa da obra do Deus Filho, Jesus Cristo. Olha só comigo o versículo de número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, se o Deus Pai nos concede as bênçãos, o Deus Filho nos possibilita ter estas bênçãos por causa da sua obra. Olha só, Deus nos escolheu, Deus nos adotou, mas você só pode receber esta bênção por causa que Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Ele nos dá acesso a isso. Essa semana eu tinha um dinheiro a receber no banco. Na verdade, esse dinheiro nem ia para mim, ia para outra pessoa. Só que para esse dinheiro e para essa outra pessoa, eu precisava apresentar um documento para o banco. Enquanto isso, quando este rapaz que estava para receber o dinheiro da minha parte estava esperando, todas as vezes que ele entrava no aplicativo dele, do banco, estava lá o dinheiro, mas estava congelado. Por quê? Porque eu não tinha apresentado o último documento necessário. Apresentei hoje, agora ele vai receber, graças a Deus. Agora vai ser liberado, agora ele vai ter acesso, porque o que faltava, não falta mais. Um exemplo muito distante, muito distante, mas que pode ser assemelhado aqui. Deus nos concede as bênçãos, mas nós só as recebemos por causa de que o seu Filho amado nos possibilita ter acesso a elas. Por quê, irmãos? Porque nós estávamos distante deste Deus abençoador. E só podemos nos aproximar por causa de Jesus de Nazaré. E a primeira coisa que Jesus faz para nós termos acesso a essas bênçãos, para sermos chamados, para sermos escolhidos, é nos redimir dos nossos pecados. É o que nós acabamos de ler no versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Eu anotei o que significa redimir. Redimir significa comprar e deixar livre mediante um preço. O Senhor Jesus nos comprou, e Pedro vai dizer que não foi com prata nem com ouro, mas como Paulo disse aqui, Pedro também diz, o preço foi de sangue. Por isso que nós dizemos que Jesus morreu em nosso lugar. O seu sangue é o que nos redime, é o seu sangue o preço. Se você voltar lá para o início, no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles estão nus. Eles até tentam fazer roupas para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. E eles costuram ali com palhas. Só que aquelas palhas eram temporárias, secavam, iriam puxar. Eles teriam que fazer de novo. O que é que Deus faz? Já apontando para o que iria acontecer em Jesus, ele sacrifica um animal, pega a pele do animal e veste Adão e veste Eva. Foi o que Jesus fez com nós, nos redimiu dos nossos pecados. Aos Coríntios, Paulo vai dizer que Deus não imputou a nós, mas imputou a Jesus. Imputar significa colocar na conta os nossos pecados. Graças a Jesus, foi retirado da nossa conta, até porque nós não poderíamos pagar ela, e colocado na conta de Jesus.
Aí lembre-se de Isaías que profetiza e vai dizer que sobre ele estavam os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só a bênção que nós recebemos através de Deus Filho, a bênção de ser redimido. Isso é ou não é melhor do que milhares e milhões de reais nas nossas contas? Isso é ou não é melhor do que ter a mansão do bairro onde as pessoas passam e olham, que casa linda? Isso não se compara, sabe por quê? Porque está escrito que a prata e o ouro a traça corrói, mas aquilo que está na eternidade não pode ser alcançado pelas coisas que podem ser corrompidas neste mundo. Além de nos redimir, irmãos, ele nos mostra a vontade de Deus. Olha o versículo 9: desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua vontade que propusera em Cristo. Agora, no tempo que estamos vivendo, nós podemos olhar para toda esta pintura, para todo este quadro e entender que tudo foi caminhado por Deus. Deus sempre esteve arquitetando a nossa salvação em Jesus. Mas antes não era assim. E Jesus veio nos revelar este plano de salvação. Porque Jesus nos mostra que Ele veio para se entregar por nós. Enquanto Pedro dizia, não Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz, Jesus dizia, para trás de mim, Satanás, como quem quisesse dizer, eu preciso, o meu caminho é lá, o meu propósito é a cruz, e é lá que eu vou terminar a minha missão. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos mostra a vontade de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer que Jesus é a imagem de Deus. Ou seja, você quer conhecer o Deus Criador, conheça a Jesus, pois Ele é quem nos leva para Deus. Ele nos faz conhecer a vontade de Deus. Os seus discípulos estão aflitos, eles estão em confusão. Um vai perguntar, Senhor, como fazemos para chegar ao Pai? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo o quê? Que é conhecer a Deus, me conheça. Quer conhecer a vontade de Deus? Conheça a Jesus. É o que Paulo está louvando logo no início da carta que ele escreve aos Efésios. E amados irmãos, por último, além de nós recebermos a bênção de ser escolhido, a bênção de sermos adotados, a bênção de sermos redimidos, a bênção de conhecermos a vontade de Deus, agora nós partimos para as bênçãos que nós recebemos através do Deus Espírito Santo. Porque no versículo de número 13, ele vai dizer, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Em um único versículo, Paulo descreve como acontece o processo de conversão, de acreditar, de ser transformado. Porque ele diz que primeiro nós ouvimos a palavra da verdade. Paulo vai escrever aos Romanos e ele vai dizer o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra. Sabe por que, amada igreja, que quando da quinta-feira eu mando mensagem lá no grupo do WhatsApp para você estar aqui à noite? Sabe por que no domingo à noite eu aviso que vai ter culto e na quinta-feira, quando eu encerro, eu já chamo você para mim de novo? Porque o meu propósito não é porque eu sou melhor do que ninguém, é pela misericórdia, e somente pela misericórdia e graça de Deus, é que a palavra de Deus seja apresentada aqui. Se você sentar 1 hora para conversar comigo, e eu falar só de palavras humanas, nada vai acontecer com você, de verdade. Mas se nós conversarmos durante 1 minuto, da palavra do Senhor, este 1 minuto tem poder para transformar a sua vida. Por quê? Porque esta palavra é do próprio Deus e ela é poderosa. É por isso que eu quero ser fiel a ela esta noite. E espero que as bênçãos que estamos recebendo de Deus, bênçãos espirituais. Ou seja, ele está dizendo, nós ouvimos a palavra,
palavra de salvação e depois de ouvir, nós cremos. Nós passamos a ter fé, nós passamos a viver por ela, nós agora caminhamos de acordo com ela, porque nós acreditamos, nós depositamos confiança. E depois de depositar esta confiança, por ter ouvido a palavra da salvação, então nós somos selados. É a bênção espiritual que o Espírito Santo nos concede, sermos selados pelo Espírito de Deus. Para nós aqui, talvez entender um pouco o que significa o selo seja mais complicado, mas para os efésios naquela época era muito mais fácil. Por quê? Porque, como eu disse na quinta-feira passada, a cidade de Efésios era uma cidade que era um centro político, econômico e cultural na época. Então, ao se tratar de negócios, de economia, era-se necessário, em algumas vezes, usar selos. Então, quando eles ouviam a palavra selo, eles entendiam os significados. Quando nós falamos de selo, nós estamos falando que o Espírito Santo é aquele que nos dedica, que nos confia a autenticidade ao que está falando. O selo do Espírito Santo nos faz entender que o que Deus tem para as nossas vidas é algo autêntico, é algo verdadeiro. Ao sermos selados pelo Espírito Santo, nós podemos confiar ainda mais nesta mensagem. Por quê? Porque um dos símbolos do selo é justamente que ele é autêntico. Talvez você já pegou um documento e lá no documento tinha um selo. E o selo era em representação ao lugar onde aquele documento pertencia. Ou seja, significava que você poderia apresentar aquele documento em outros lugares. E as pessoas que tivessem contato iam olhar e dizer: este documento é autêntico, porque tem o selo deste outro lugar. É ou não é assim? Ou seja, o Espírito Santo é a marca que nos garante que a promessa que Deus fez, as bênças que podemos receber, é autênticas, são verdadeiras, não são falsificadas, não seremos enganados. O Espírito nos garante isso. Segunda coisa que o selo significa, a marca de propriedade. E isso aí talvez você entenda melhor. Se nós pegarmos e virarmos agricultores, ou melhor, donos de gado, me perdoem, com toda certeza nós teremos que marcar o gado. Nós teremos que marcar o gado. Nós teremos que selar. É ou não é assim? Você vai na fazenda, você olha no traseiro do boi, tem a marca do dono. Se esse boi se perder, alguém lá na redondeza vai falar: esse boi aqui é do fulano. Olha aqui o selo dele, está marcado. Chama o fulano, o boi dele está perdido, tem que devolver. Naquela época, o comércio dos Efésios girava em torno da madeira. E às vezes o negociante vinha primeiro negociar e ele não tinha como levar toda a carga. O que é que ele fazia? Ele selava, ele marcava a madeira. Quando ele enviava o seu funcionário procurava pelo selo dele. Quando encontrava, dizia: isso aqui é propriedade do meu senhor, posso levar essa mercadoria. Isso é ser selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo representa que nós recebemos a bênção de propriedade de Deus. Certa vez, sentado na cadeira do púlpito, um irmão ao meu lado começou a chorar, e eu não entendi o que era. Aí no final, quando eu fui falar com ele, eu disse: ô irmão, por que o senhor estava chorando? Ele abriu a Bíblia e mostrou o Salmos 23. Aí disse assim: olha aqui, meninas, o que está escrito, isso aqui mexeu comigo hoje. O Senhor é o meu pastor. Sabe o que significa? Eu tenho um dono, Neemias, eu não estou esquecido. Tem alguém que comanda a minha vida e tem alguém que cuida de mim. Eu sou propriedade de Deus. E sabe o que é que nos garante que nós somos propriedade de Deus? O seu selo, o Espírito Santo. E por último, selo também significa proteção contra violação e contra dano.
está selado, não pode ser violado. Se está selado, não pode ser aberto. Se está selado, significa que tem que chegar no destino final e que ninguém pode mexer. É isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele nos sela e nos protege. Se você lembrar bem, quando Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a ação do Espírito Santo, uma das coisas que ele disse foi que o Espírito Santo iria nos falar sobre aquilo que nós não poderíamos ainda ouvir, iria nos relembrar, iria nos ensinar aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos. O que isso significa? É que ele iria nos livrar das coisas deste mundo através do ensino da Santa Palavra de Deus. Tudo isso nós entendemos ao ouvir Paulo dizer que nós somos selados pelo Espírito de Deus depois de ouvirmos e crermos na palavra da salvação. Mas para finalizarmos aqui a exposição da carta, pelo menos por hoje, nós temos o que ele diz no versículo 14. Ele é o nosso penhor, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você já teve que penhorar alguma coisa alguma vez? Você queria muito comprar algo, mas você ainda não tinha todo o dinheiro. Aí você pega como garantia e dá um bem que você tem, que é importante, diz assim: ó, eu estou lhe dando isso como garantia de que eu vou lhe pagar tudo que eu estou lhe devendo. Você está dando um penhor. Foi o que Deus fez conosco. Lembra que eu falei sobre as promessas que Ele nos traz como filho? E como é que nós podemos confiar só pelo caráter de Deus? Deus não precisava nos dar nenhuma garantia. Pelo seu caráter, fiel como é, verdadeiro, nós poderíamos confiar. Mas sendo Ele Deus, para nos dar ainda mais firmeza nas suas promessas, e de que receberemos estas bênçãos aqui e na eternidade, Ele nos dá o Espírito Santo como penhor. A palavra penhor significa garantia real de uma obrigação. Ou seja, o Espírito Santo é a comprovação de que o Senhor irá voltar para nos buscar. Porque hoje o Espírito Santo está entre nós. Graças a Jesus temos enviado um Consolador. E esperamos o dia em que Ele irá voltar para nos buscar. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Você quer outro exemplo de garantia e de penhor? A aliança. Quando um rapaz está intencionado em um casamento com uma moça, o que é que ele entrega para ela? Ou a aliança ou um anel de noivado. Os dois colocam na mão direita, no dedo anelar, durante o tempo de noivado. Esperam o dia do casamento para passar para a mão esquerda, ou para, como eu disse, os dois colocarem a aliança de casamento. Quando o rapaz faz aquilo, ele está dizendo: olha, eu tenho interesse de me tornar uma só pessoa com você, de compartilhar a minha vida contigo. E como prova disso, que não vai ficar só nas minhas palavras, eu quero te entregar esse anel que marca o nosso compromisso. É um penhor de que daqui a algum tempo, no momento exato, nós vamos nos tornar um só, nós vamos nos casar. Este aí é um sinal de aliança. Trazendo para a nossa vida espiritual, o Espírito Santo é a nossa aliança. Ele nos garante que um dia, hoje somos noiva do Cordeiro, mas esperamos pelo dia das bodas celestes, onde a noiva encontrará o noivo e nunca mais nos tornaremos distante dele. Porque vai acontecer aquilo que Cristo falou, que Ele iria preparar o lugar, mas Ele iria voltar para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. Agora eu quero que você aplique isso na sua vida. Olha o tanto de bênçãos espirituais que Paulo louva a Deus. Nós estamos apenas começando a carta aos Efésios. Paulo já começa bendizendo ao Senhor por todas essas bênçãos. Mas nós precisamos entender por que é que Deus nos dá todas essas bênçãos.
a bênção de ser escolhido, a bênção de ser adotado, a bênção de ser redimido, a bênção de conhecer a vontade do Senhor, a bênção de ser selado pelo Espírito Santo e a bênção de ter Ele como penhor sobre nossas vidas. Porque é que Deus nos dá tudo isso, todas essas bênçãos espirituais. O versículo de número 6, o versículo de número 12 e o versículo de número 14 nos mostra. 6. Para louvor da glória de sua graça. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. 14. Em louvor da sua glória. Sabe por que é que Deus nos dá todas essas bênçãos? É para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Amada igreja do Ciclone Verde 1, escute-me com bastante atenção e temor. Nós estamos vivendo em uma época onde muitas pessoas querem tornar este momento de culto algo antropocêntrico. O que isso significa? É colocar o homem como centro. É como se toda mensagem eu tivesse que me preocupar. Será que alguém vai desgostar do que vai ser dito? Será que alguém não vai gostar de não ter sido a prioridade da mensagem? O culto não é para nós. O culto é para este Deus que nos abençoa. Amém. Os louvores cantados aqui não é para nós nos sentirmos bem, mas é para Ele ser exaltado e engrandecido. Ao dobrar os nossos joelhos, nós não dobramos os nossos joelhos apenas para pedir e para clamar, mas principalmente para adorar e para agradecer aos Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós recebemos toda essa bênção, para louvor e glória do nome de Deus. Sabe o que isso significa? É que ao sermos escolhidos, ao sermos adotados, redimidos, conhecermos a vontade de Deus, selados pelo Espírito e termos Ele como penhor, as pessoas agora passam a olhar para a nossa vida e dizer: grande é Deus por causa do que aconteceu na vida dele. As pessoas passam a louvar a Deus pelo aquilo que Ele tem nos dado. Essas bênçãos aqui é para o mundo olhar para nós e dizer: Deus é poderoso, eu posso ver isso na vida dele. Este é o propósito principal. As outras coisas vêm em seguida. O fato de Deus nos amar, o fato de Deus nos escolher, tudo isso vem depois. A glória ao seu nome é o principal. Lembre-se do que Paulo vai dizer aos Coríntios: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Amanhã você vai sair para tratar de algum negócio que você precisa resolver. Faça isso para a glória de Deus. Não. Amanhã eu vou ficar em casa. Fique em casa para a glória de Deus. Não, amanhã eu tenho que trabalhar, irmão. Ainda é sexta-feira. Então trabalhe de forma honesta, justa e santa para a glória de Deus. Amanhã eu fui convidado a participar de um culto, a orar. Vá lá para a glória de Deus. Mas faça tudo para que as pessoas glorifiquem a Deus. Por isso que nós somos abençoados. Por isso que as bênçãos nos alcançam. Ele nos alcança. Esse é o principal propósito. É dar glória a Deus. Aleluia. Amém? Nós te damos graça por esta noite, Pai. Pela Tua palavra. Nós entendemos o quão abençoados nós somos por Ti. Deus, Tu tem nos entregado coisas que nós não merecemos. Deus, Tu tem nos dado mais, muito mais do que nós podíamos imaginar ou sonhar. Nós Te agradecemos por isso. Senhor, que essas bênçãos nos levem a Te glorificar e a Te engrandecer cada vez mais. Que esta mensagem fique no coração dos Teus filhos. Em o nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Continua conosco. Amém. Está sentado sobre